Olá, minha gente, a vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da atenção. Estamos iniciando a partir de agora mais um episódio do nosso podcast Cima da Unidade, celebrando nossa história e identidade. Hoje nós teremos uma boa conversa com quem entende do assunto. O nosso tema inicial do nosso podcast serão sobre as histórias e lendas locais do nosso município de Simão Dias. Então, a partir daí, já dá para a gente ter a noção que o papo vai ser bom. E nós vamos conversar com quem entende do assunto, com quem trabalha com histórias, com lendas, com cordel, e que conhece muito bem a nossa cultura simondiense. Ele que é poeta, cordelista, escritor, professor, amante da cultura, o nosso amigo Gilmar Ferreira, que está aqui presente nos nossos estúdios e vai conversar agora com a gente. Gilmar, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Cima da Unidade, celebrando nossa história e identidade. É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Seja bem-vindo. Poeta é ser natural, poesia é natureza. Os dois com a sua beleza exprimem todo o real, mas também o irreal, e fazem a gente pensar como é bom viajar nas asas da poesia. O poeta tem magia que faz a gente sonhar. Boa tarde, Valdair, boa tarde a todos que ouvem aí a nossa FM aqui. E estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a cultura simondiense, sobre nossas lendas, sobre nosso folclore, sobre as coisas de Simão Dias, né? Com certeza, Gilmar, é um prazer mais uma vez recebê-lo. Então vamos entrar aí no nosso assunto, que são as histórias e lendas locais do nosso município. Para a gente começar, tem um livro seu, Gilmar, muito interessante, que fala sobre o nosso querido Rio Caiçá. Rio Caiçá de Simão Dias e sua súplica pela vida. Esse livro, ele foi lançado em que ano? Esse livro aí ele foi lançado no ano 2017. 2017. Mas depois daí eu já fiz vários relançamentos desse livro, né? A cada ano praticamente em cada oportunidade que eu vou tendo em um evento, uma feira, principalmente quando a temática desse espaço trata de meio ambiente, aí eu trago de novo essa história e relanço de novo. Mas 2017 foi o ano que eu lancei. Então, falando sobre esse livro, o que a gente pode destacar para quem está agora nos assistindo, referente à nossa história, referente à nossa cultura, às nossas lendas, porque apesar de ser também uma súplica, pela vida do Rio Caiçá, mas aqui tem muitas histórias, relacionadas com o rio. O que a gente pode aqui destacar? Então, vê só, esse livro ele trata especificamente aborda mais a questão do meio ambiente, né? Ele traz mais a questão ligada ao meio ambiente, por isso que Rio Caiçá de Simão Dias e sua súplica pela vida, mas ele traz também elementos da nossa história, né? Desde quando chegaram aqui os indígenas, os tapuias, depois o vaqueiro, depois os fazendeiros, e vai abordando vários elementos da nossa história. Mas ele traz também alguns elementos que, de repente, de uma certa forma, passaram a ser um pouco como lenda, já que ficou registrado um pouco num livro de Carvalho Deda, né, Simão Dias, Fragmentos de Sua Terra, um pouco da passagem, mas depois aprofundando mais o conhecimento sobre isso, eu acho que uma coisa que não é propriamente dito uma lenda, porque de fato Antônio Conselheiro passou por aqui, mas é um fato que é interessante a gente falar enquanto cultura de Simão Dias, né? A passagem de Antônio Conselheiro aqui por Simão Dias foi registrada assim no meu livro. Disse em minha... deixa eu ver aqui. Espera aí só um instantinho. Então eu acho poesia, eu vou pegar um trecho do livro, tá? Pronto, fica à Então vontade. eu acho poesia que ele aqui passou sim. Não, peraí, vou voltar mais um pouco. A história começa aqui quando o meu livro ele começa a falar um pouco da história da influência de Simão Dias na Guerra de Canudos. Simão Dias, inclusive, no povoado Pau de Leite,
tinha morador lá que veio fugido da Guerra de Canudos. E essas histórias se espalharam por aqui, por Simão Dias, né? Não sei dizer, ô bom Rio, se ele então aqui passou, mas é possível que sim, porque ele acompanhou a tal Guerra de Canudos que tanto aqui registrou. Então, esse livro, é bom eu explicar para o público o seguinte, que esse livro é um diálogo entre a poesia, que para mim eu transformei ela numa fada, e o próprio rio, por isso que fica uma conversa entre o rio e a poesia. Então eu acho, poesia, que ele aqui passou sim, quando o exército se hospedou lá no bairro do Bonfim, se preparando para a guerra de Canudos dar um fim. Esse período aí era o ano de 1897. A Guerra de Canudos acabou no ano de 1899, no ano de 1897 foi quando Antônio Conselheiro passou aqui, ou seja, 2 anos antes da guerra. Se ele passou, eu não sei, uma coisa é verdade, que Antônio Conselheiro andou aqui na cidade, mas não foi como o exército, bem recebido à metade. Quando eu escrevi isso aqui, por exemplo, na época o exército se hospedou aqui também, era um ponto de parada do exército brasileiro para seguir até Canudos. E aí o exército foi muito bem recebido, como era de se esperar, né? E Antônio Conselheiro, infelizmente, parece que não foi tanto assim, como registra aqui no meu livro. Antônio Conselheiro foi à casa do vigário e lá foi dizendo assim: quero pregar a missão. Padre José Joaquim Ludovice era sisudo e foi logo dizendo uns fim. Disse: em minha paróquia você não fica um segundo, vai embora da cidade, tu parece um moribundo. O Antônio Conselheiro partiu e encarou o mundo. Mas antes de ele partir, disse a sua verdade, e aqui bem no meu leito, no leito do Rio Caiçá, né? Levantou-se pela metade e com muita raiva então excomungou a cidade. Então é um fato que é meio uma lenda, de certa forma, mas é algo que ficou registrado na história de Simão Dias e que eu registrei aqui no meu livro, Rio Caiçá de Simão Dias, e sua súplica pela vida. Mas esse livro também, por exemplo, e isso não é lenda, mas eu acredito que esse programa trata do folclore, da cultura, né? Isso também que eu vou destacar agora, que fala no meu livro, não é, de certa forma, lenda. Fala dos cangaceiros, quando os cangaceiros estiveram aqui, né? Então, outra parte, então, além da parte que você falou aí... Do Antônio Conselheiro. Do Antônio da Guerra Conselheiro, de Guerra de Canudos. Isso. Aqui você traz também, né, algumas informações sobre Lampião. De Lampião. Outra história, ou lenda, né? Isso é. De certa forma, para alguns ficam como lenda, né? Mas isso eu não considero uma lenda. Uma lenda é aquilo que alguém acredita ou não, que alguém disse que viu, outros não acreditam naquilo, né? Isso aqui eu acho que é mais fato do que tudo, né? 1930, outro fato em questão que aconteceu por aqui, teve a ver com Lampião, quando ele e o seu bando preparou uma invasão. Diz que o bando de Lampião teve ali na Serra do Cruzeiro, né, que alguns também chamam de Serra do Cabral, e ficou preparando uma invasão, olhando lá de cima, querendo vir até aqui a cidade. Mas, por outro lado, Lampião era um estrategista e ele tinha medo de invadir cidades pequenas. Todas as cidades aqui no Nordeste por onde ele passava geralmente eram pequenas. Agora, algumas tinham uma particularidade, que eram ruas muito estreitas. E era assim, Simão Dias, né? As ruas muito estreitas. E ele tinha um certo receio de fazer esse tipo de invasão, com medo de ser encurralado, né? Não ter muito por onde correr, para onde correr. E aqui Simão Dias tinha outra particularidade, que aqui existiam alguns sobrados, casas de 2 andares, né? Então era outro receio de Lampião invadir cidades assim, porque ele tinha medo de que ali em cima as pessoas se escondessem e atirassem. Neste tempo, Simão Dias de Anápolis era chamada e resistiu aos cangaceiros de forma improvisada, mas toda a população foi, enfim, mobilizada. O doutor Carvalho Deda era um homem de primeira, junto a Antônio Carmelo, um militar de carreira, tiveram a liderança do doutor Marcos Ferreira. Esse que dá nome ao Colégio Creja, hoje aqui é Colégio Marcos Ferreira. Então esses caras
esse militar reformado, Antônio Carmelo, Carvalho Deda, que foi um grande político aqui local, jornalista, advogado, um bocado de coisa, se juntou a Marcos Ferreira, que era um farmacêutico, e liderou a rebelião do povo contra Lampião. Os três juntaram o povo com todo o seu armamento de trabuco a barcamarte, tinha armas a contento para espantar Lampião e o seu destacamento. Lampião mandou mensagem por um pobre agricultor, e este pobre aflito era o Fausto Dodô, que viu seu filho refém do bando do malfeitor. Eles queriam dinheiro, mas Simão Dias não deu, mandou dizer que acabava o cangaço e o povo seu, mas Lampião novamente mandou um recado teu. Lá da Ladeira das Pedras, que era como chamava a Serra do Cruzeiro, né? Hoje a Serra do Cruzeiro, veio o segundo recado do bando de cangaceiro, que de lá via uma cidade, labirinto verdadeiro. Os defensores disseram, seja macho e vem aqui, mas Lampião lá de cima, via um aqui e outro ali, resolveu foi ir embora ligeiramente daqui. Lampião aqui não veio, não quis correr esse risco, da mesma forma não veio o grupo do tal Corisco, pois nem mesmo a Caraíba foi para ele um bom aprisco. Caraíba é o povoado onde eles tentaram estar, né? Aí um fato que talvez eu encaro isso meio como uma lenda também, mas é uma curiosidade da história de Simão Dias, que aqui, antes mesmo de Lampião passar por aqui teve um cangaceiro. Nós tivemos o Corisco, que foi o braço direito de Lampião, muito famoso, mas aqui em Simão Dias também teve um Corisco, chamado Corisco Preto. E aqui esse cara também viveu. E aí eu vou falar um pouquinho dessa história, desse cangaceiro simão-diense. Então, simão-diense, Corisco Preto, é isso? Isso, é. Veja só, vamos entender. Que viveu aqui em Simão Dias. Sítio de Porfírio Chagas, na Caraíba de cima, porque é que tem dois, né? Na Caraíba, o local, Corisco foi invadir, mas ali se deu foi mal. Com um rifle papo amarelo, disse ao cangaceiro tchau. Pois é, meu querido Rio, vi Corisco e Lampião, aqui é a poesia, né? Contando para o Rio, que viu Corisco e Lampião serem expulsos daqui por nossa população. Mas logo então surgiu outro, bandinho de valentão. Nas matas de Água Verde, de Caraíba pertinho, aqui tudo era mata, né? Matas do Caiçá, aqui Simão Dias chamava Matas do Caiçá, Paripiranga chamava Matas do Coité, aquela região ali de Sítio Alto, Caraíba de Cima, chamava Matas de Água Verde. Nas matas de Água Verde, da Caraíba pertinho, surgiu o Corisco Preto, que era um lampiãozinho, mas logo o povo daqui prendeu o tal bandidinho. Sei que para muitas pessoas, aí é um trecho que já volta a falar de Lampião. Mas é isso, Valdeir. Nesse rio aqui a gente traz essas curiosidades, essas histórias, né? Da passagem de Antônio Conselheiro, da passagem de Lampião, da passagem de Corisco também, né? Corisco, o braço direito de Lampião. Mas também do Corisco Preto, que foi um cangaceiro simão-diense, que quase ninguém conhece essa história. Essa informação que eu mesmo não sabia e tenho certeza que muita gente não sabia dessa informação, né? Isso. Desse cangaceiro simão-diense. Isso. E o que eu percebo aqui em sua obra Rio Caiçara de Simão Dias, a gente percebe também que você coloca aqui que o rio, ele foi assim, serviu como testemunha da história de Simão Dias. Você faz um relato de toda a história até os dias mais atuais, né? E traz muitas informações do passado, termos do passado, figuras ilustres, e que realmente não deixa de ser uma história muito perfeita. Você aprende um pouquinho sobre o Rio e também aprende ainda muito mais sobre nossa história, né? Isso, e nossa cultura, né? E nossa cultura, né? Desde os povos indígenas, desde o vaqueiro Simão Dias, Lampião, Antônio Conselheiro, isso e tantas outras partes aí importantes. Então, essa obra aqui do nosso amigo Gilmar Ferreira, Rio Caiçara de Simão Dias e sua súplica
pela vida, tá certo? Mas a gente continua a trazer mais histórias, mais lendas sobre o nosso município. E aí, meu caro Gilmar, a gente também pode fazer o seguinte, a gente pode relacionar algumas histórias com os nossos povoados, né? Sim, fazer assim alguma relação. O que é que tem a ver os povoados com as histórias e lendas do nosso município? Locais, né? Então, por exemplo, eu acredito que cada pessoa, em cada lugar de Simão Dias, das 60, eu já cataloguei aqui 200 comunidades em Simão Dias, e as maiores que a gente conhece, eu já cataloguei 60, né? E dessas cidades, dessas comunidades, desses povoados, eu tenho buscado pesquisar um pouquinho e descobrir histórias desses lugares. E aí, por exemplo, conversando com um senhor, um idoso que tem lá no povoado Apertado de Pedras, que é o senhor Zé Teles, conversando com ele sobre a história daquele lugar, né? E também com Dona Josefa Barbosa, que é uma professora que mora lá, com a professora Rita Teles, que é filha de José Teles. A gente foi descobrindo, né, elementos do nosso folclore, como o reisado e tal, e lendas também, né? E, por exemplo, lá no povoado Apertado de Pedras, existem algumas lendas, né? Tem coisa que é lenda, tem coisa que é baseada... É lenda também, na minha cabeça é lenda, mas é baseado em fato real. Eu vou contar algumas lendas de lá que estão no meu livro, História do Povoado Apertado de Pedras de Simão Dias. Porque eu destaquei de Simão Dias porque Paripiranga tem um e em outro lugar pode ser que tenha outro, Apertado de Pedras, né? Causos de assombração tivemos no Apertado. Teve um de um cavaleiro que vivia encantado, que fino assobiava e ao povo assustava neste belo povoado. Lá da casa de Zé Teles, à noite ele saía e até a casa de Vença a distância percorria e na Santa Cruz parava e ali assoviava. Ao lembrar, chega arrepia. E aí o seu Zé Teles contava que esse vaqueiro, a casa dele, de Zé Teles, fica na curva, entrando à direita. Se você chegar ali no Apertado de Pedras, perto do Colégio Municipal, quando você for entrar à direita para ir em direção à fábrica Caltrevo, bem na esquina é a casa desse senhor, Zé Teles. E aí ele disse que o cavalo saía distante uns 500 metros, já galopando, eles escutavam, não só ele, como o povo do lugar, eles escutavam o trotar do cavalo e às vezes também eles percebiam alguém assoviando, que possivelmente era um cavaleiro que montava esse cavalo. E aí ele saía desse lugar até uma Santa Cruz de Vença. A Santa Cruz é outra história que virou lenda lá no povoado Apertado de Pedra também. A Santa Cruz é o local onde foram assassinadas Tonha e a filha Josefa, que foram esfaqueadas. Foi Neo Lúcio que as matou, pois Josefa o rejeitou, e assim foram esfaqueadas. E aí, nesse local aqui da Santa Cruz de Vença, dizem também que aparecem aparições lá, né? Devido a esse crime bárbaro que houve, e o crime foi fato, foi verdadeiro. Esse rapaz Neo Lúcio queria ficar com essa moça e ela não quis, e ele aí acabou matando a mãe e a filha. Também, lá no Apertado, muita luzerna se via, que é fogo corredor, em Sergipe e na Bahia, que é compadre e comadre, que sempre em chama arde, porque se amaram um dia. Serra de Antônio Felipe era lugar de luzerna, casa de finado Franço, o fogo batia a perna, o tal fogo corredor, mostrou que teve valor e ganhou a fama eterna. Então, aqui é outra lenda também que tem muito nas nossas cidades, em geral, né? Que em algum lugar chama fogo corredor. Eu sou natural da cidade de Aquidabã. Eu nasci em Aquidabã e lá chamava fogo corredor. E aqui o pessoal chama mais de luzerna. Luzerna é um fenômeno que para a lenda, é atribuído a um casal de compadre que não podiam ter relacionamento e tiveram,
e quando morrem viram, chamam de fogo corredor, e ficam correndo nas matas. Então dizem que viam muito fogo corredor. Isso é coisa do Nordeste todo, né? Agora essa lenda é muito forte no povoado Apertado de Pedras. E lá no Apertado de Pedras, muita gente se admira ao saber que um lobisomem por lá soltou sua ira. Esse fato foi vivido e o cabo era conhecido por Juquinha de Carira. Então, Juquinha de Carira, por exemplo, era um lobisomem que assombrava o povoado Apertado de Pedra, né? Apertado de Pedras. Mas aí a gente começa a entrar, deixando um pouco a questão das lendas específicas do povoado Apertado de Pedra, a gente pode entrar numa questão que é uma lenda geral de Simão Dias, né? As histórias de lobisomens, né? Que as pessoas... Quem nunca ouviu, né, algo relacionado, isso, né? Todo mundo, ou quase todos, já devem ter ouvido uma história, uma lenda sobre lobisomem. Sobre lobisomens. E aqui, em nosso município, essa lenda sempre foi muito, muito forte, né? Os mais velhos sempre falavam, né? Isso. Principalmente quando chegava em época de quaresma, em época de lua cheia, olha, cuidado com o lobisomem. Então sempre teve essa lenda, né? O que a gente pode contar mais aí? Então, sobre os lobisomens, nessa pesquisa que eu venho desenvolvendo, sobre a cultura e a história de Simão Dias, né? Mas eu parto mais para a cultura, né? A história mais se envolvendo com o contexto cultural do que a própria história em si, porque nós já temos aqui, na verdade, grandes historiadores, né, que já vêm desenvolvendo excelentes pesquisas, né, como Marcelo Domingos, Denison Deda, Jean Alencar, Jorge Bastos, Geraldo, uma galera muito boa. Nós temos excelentes historiadores maravilhosos aqui em Simão Dias, com vários livros já publicados, né? E aí eu me dedico um pouco mais à história cultural. E aí, por exemplo, além de Zequinha de Carira, Juquinha de Carira, que andava assombrando a região ali de Apertado de Pedra, Combe, aquela região ali, a gente tinha um chamado Zé Jacaré. Zé Jacaré vivia na região do povoado Paracatu. Paracatu que ele é desmembrado hoje em 3, né? Até muitas pessoas desconhecem um pouquinho. E aí surgem outras lendas, por exemplo, lenda local, né? Eu vou voltar já para o lobisomem, mas eu acho interessante contar essa particularidade, curiosidade, na verdade, né? Por exemplo, o nome do povoado Paracatu, que eu fui professor lá no povoado Brinquinho, no ensino fundamental, no ensino fundamental maior, do 6º ao 9º ano. Hoje eu sou professor também lá no projeto EJA Campo, aqui de Simão Dias, e eu vou até aproveitar e mandar um abraço aí para meus alunos lá do povoado Brinquinho, para os meus colegas professores. E o povoado Paracatu, ele antes chegou para mim que esse nome se deu porque tinha um cara que era muito namorador, e aí ficava mexendo com a mulher, toda hora queria, aí a mulher enjoada já e ficava Paracatu. E dizem que o nome do povoado Paracatu foi por causa dessa história. Foi por conta disso. Foi por conta disso. E é uma das lendas que correm por lá, né? Já outras pessoas falam que era um menino muito... Não era um cara namorador, era um menino travesso, muito traquino. O menino perturbava muito a mãe. E de tanto perturbar, a mãe se injuriava. E tinha horas que ela ficava gritando com o menino. Paracatu. E surgiu isso aí. Mas a gente fazendo estudos, né? E relacionando estudos linguísticos que nós fizemos, da etimologia da palavra Paracatu, que é uma palavra de origem indígena, né? Que foi batizado pelos indígenas tapuias, que foram os que frequentaram aqui, mas pesquisando também na história e fazendo relações com, por exemplo, o livro Simão Dias, Fragmentos de Sua História, de Carvalho Deda. A gente chegou à seguinte conclusão, que Paracatu não tem nada a ver com essas histórias aí. Nem era um cara namorador e nem um menino traquino. Paracatu significa rio bom. Rio bom. Isso, em tupi, rio significa para, tanto que, por exemplo, o rio São Francisco, ele era chamado de O Pará.
para ou Pará, ou Pará, o Pará significa um rio grande, muito grande, ou Pará. E aqui era Paracatu. O Para é de rio e o Catu era de bom. Catu, na linguagem indígena, significa bom. Então, Paracatu significa rio, Rio Bom. bom. E, de fato, existia um rio lá, né? Hoje, por conta do desmatamento, né? Nem existe nem vestígio do rio, né? Do rio Paracatu, do Riacho Paracatu, que acabou. Mas existia, voltando para a questão do lobisomem, o Zé Jacaré, que foi um lobisomem que assombrou aquela região toda ali, né? E o povo ainda fala que tinha outro, Zé Beiju, mas não tinham certeza se o Zé Beiju era, se não era. Mas o certo mesmo era Zé Jacaré, o cara que assombrava aquela região. Tinha outro também que morava no Paracatu, mas ele andava mais na região do Triunfo, Boca da Mata, Pirajá, Tamboril, aquela região ali. Esse aí era Olero. Olero era bem famoso, né? Eu acho que talvez é um dos mais famosos daqui de Simão Dias, o lobisomem Olero. As pessoas mais antigas de Simão Dias, se for perguntar, sabem um pouquinho da lenda do lobisomem Olero. O Olero, ele morava no Paracatu e andava no Triunfo, né? E aí eu soube de muita gente, como tem um fazendeiro muito conhecido lá na região da Boca da Mata, que é Zé Galdino. Zé Galdino é um grande fazendeiro lá na região. Ele me contou essa história, né? É um cara também que eu gostava muito de conversar com ele, que ele era um contador de causos, né? E fazia muito brincadeira, não vou dizer era Zé de Charuto, ele era um comerciante aqui. Sim, muito conhecido. Proprietário aqui de um material de construção, infelizmente já faleceu, mas Zé de Charuto, ele tinha cada anedota, cada historinha assim que não é apropriado falar numa rádio em público, né? Quando ele falava do lugar dele, que era feira, que hoje é feirinha, mas chamava Feira da Rola. Feirinha da Rola. Ele disse que andava muito aí também andava em Conceição de Campinas, que lá, Conceição de Campinas, que já é Bahia, é também chamado Saco, aí ele fazia cada trocadilho bravo. O seu Zé de Charuto, né? Um cara que eu gostava muito de conversar com ele. E a gente tinha outro lobisomem, Valdeir, aqui em Simão Dias, que era o Dalício, além do Zé, que eu já citei, o Zé Jacaré, Olero e o Juquinha de Carira, né? A gente tinha também o Dalício. O Dalício, ele era do Matoso, que fica perto da fazenda de seu Anselmo e de seu Eduardo. Eduardo da Madeireira aqui, né? Um cabra que tem uma madeireira aqui. Seu Anselmo é um cabra que trabalha aqui Endagro, na Endagro. Esses caras têm fazendas aí para as bandas de cá, descendo para as Caraíbas de baixo. E eles me falaram de um lobisomem chamado Dalício. Esse cara, ele matou um irmão e furou o pai. E dizem que por causa disso, ele ficou amaldiçoado e virava lobisomem. Então, aí virava lobisomem. São lendas aqui de Simão Dias, né? Que tudo isso faz parte do nosso contexto histórico, né? Com certeza, com certeza. Das histórias que muita gente hoje, a juventude hoje, por exemplo, não conhece. E, na minha opinião, não porque eu sou um poeta cordelista, de certa forma posso me considerar também um folclorista, porque gosto de pesquisar e registrar as coisas do nosso folclore, mas eu acho que são coisas que formam a nossa identidade, né, enquanto simondiense, enquanto uma pessoa de Simão Dias. E aí é interessante conhecer essas histórias, né? Por exemplo, se for perguntar a quem conhecer mais do folclore de Sergipe e perguntar qual foi o lobisomem mais famoso de Sergipe, do estado, é um chamado João Valentim. João Valentim, ele vivia na região de Poço Redondo, Porto da Folha, Canindé de São Francisco, aquele alto sertão sergipano todinho. E ele assombrava aquelas 7 freguesias ali, batia em tudo que é canto, Monte Alegre, Glória, Feira Nova, andava em tudo que é canto, o João Valentim. Então, isso é uma forma de identidade em termos de Sergipe, mas em termos de Simão Dias, né? A nossa cultura mais local, a gente tem esses personagens aqui, que são os lobisomens simondienses, né?
É isso aí, estamos conversando com Gilmar Ferreira, trazendo aí muitas riquezas de informações referente à nossa cultura, referente às nossas histórias, histórias e lendas, aqui no nosso podcast Simondinidade, celebrando a nossa história e identidade. E aí falamos agora sobre as lendas dos lobisomens, referente a Simão Dias, referente a alguns povoados. E continuando com esse tema, meu caro Gilmar, a gente também pode lembrar dos provérbios populares. Sim, sim. Mas antes de falar, por exemplo, dos provérbios, eu queria falar um pouquinho também sobre algumas lendas do povoado aqui de Simão Dias, que eu considero o mais lendário. Pronto, qual é? Que é o Pau de Leite. Pau de Leite. Vamos ouvir. Eu já andei em todos os povoados de Simão Dias, graças a Deus, né? Mas assim, pesquisando, mas também o povoado Pau de Leite, ele tem uma particularidade para mim, porque a família da minha esposa, a Aline, manda um abraço aqui para ela, a família da minha esposa é de lá, do povoado Pau de Leite. Seu Dão, que é o meu sogro, Dona Ivanete, que é a minha sogra, eles são do povoado Pau de Leite, que aí é um lugar que a gente vai com mais frequência, né, por conta da minha esposa ter familiares lá. E foi um dos primeiros livros, infelizmente eu não trouxe aqui para... na verdade eu saí nas carreiras, né, peguei uns livros, outros não. Eu já tenho 50 livros. 50 eu acho que se você me perguntar agora para fazer uma lista com o nome dos meus 50 livros, eu acho que eu não faço, eu esqueço algum. Então, é muita história, né? 50 publicados, mas 60 que eu já escrevi, só olhando na relação aqui. Então, pesquisando a história do Pau de Leite, eu entendo, alguém pode dizer para mim depois, que alguém que está ouvindo aí diga, não, Gilmar, você está enganado, tem povoado aqui que tem mais lenda do que o Pau de Leite, mas Pau de Leite tem cada lenda, rapaz, algumas meio estranhas, absurdas, né? Por exemplo, a lenda do carro encantado. Carro? Do carro encantado. Lenda do carro encantado, como seria? O Pau de Leite é um pouco alto. Quando você está lá no Pau de Leite, uma parte aqui do candeal grande, você vê quando vem carro, quando não vem e tal. E hoje até é mais difícil ver essas coisas por conta dos postes, a luminosidade que tem, né? Antigamente não existia isso. E dizem que de lá do Pau de Leite viam um carro indo em direção ao Pau de Leite, mas esse carro nunca chegava. E aí um dia um cara lá, um cidadão do Pau de Leite, ele saiu correndo no cavalo e disse, eu vou cruzar com esse carro, eu vou cruzar com esse carro agora. E aí foi atrás desse carro encantado. Aí galopou, foi, chegou até o pastinho, o cara, ou seja, passou do candeal, chegou até o pastinho. E depois voltou pro Pau de Leite. Aí quando chegou lá, ele disse, tá vendo que não tem carro nenhum, rapaz? Eu saí do Pau de Leite, galopando, correndo, fui até o pastinho e não vi. Não tem carro encantado nenhum. Aí o povo disse, pois tem. Quando você passou pelo carro, chega a poeira cobriu e a gente viu a resta de você passando o cavalo e você passando pelo carro. Olha que história. Mas repare. Olha, isso é uma história interessante, né? Na minha opinião, mas é muito... gente, tudo bem, tem alma e as histórias de encantamento partem geralmente de alguém que morreu, desencarnou, de acordo como cada um acredita, dependendo de sua religião, né? E aí tem a lenda esse é repara, do carro encantado. Carro encantado. Aí tem a lenda das luzes, que dizem que anda aparecendo até hoje. A minha sogra andou vendo essa assombração um dia desse. Ela mora no Candeal, que é próximo, Candeal, Pau de Leite, é tudo bem próximozinho. E aí umas luzes que aparecem. E ela mostrou, tirou até foto e tal. Eu disse, rapaz, é o que eu não gosto de desmistificar para não quebrar a magia da cultura e do folclore, da lenda, né? Mas eu disse, rapaz, isso era um mosquito na câmara da senhora. E a câmera filmou e alguma coisa, algum foco de luz para ali, ou um pingo de água. Eu querendo buscar desmistificar, mas não lembra não, no Pau de Leite apareciam duas luzes. Aí dizem que no Pau de Leite, da igreja do Pau de Leite, indo em direção ao cemitério, não, vinha do cemitério, na verdade, duas luzes,
principalmente na época da festa principal de lá e tal. E aí as duas restas saíam do cemitério e vinham andando pelas paredes da casa, só a luz, né? Caminhando pelas paredes da casa. E quando chegavam na igreja, as duas luzes paravam e ficavam lá. E aí o povo ficava, né, abismado com aquilo. Então, isso é uma segunda lenda do Pau de Leite. Do Pau de Leite. É. No Pau de Leite também tem uma história que aí o povo não atribui mais como uma lenda, mas como um milagre, né? Não sei se você já ouviu falar dessa história de uma santa lá de uma tela, de um quadro da santa, ainda está lá, na casa, bem quase em frente à igreja mesmo. Eu esqueci o nome do pessoal que mora lá, que ainda tem a casa, tem o quadro, tem a parede manchada de vermelho ainda. Dizem que naquela época uma santa sangrou e tal, e isso virou até romaria aqui em Simão Dias. Eram lágrimas de sangue, era? Sim, não sei se eram lágrimas. Você conhece essa história? Conheço. A lenda era que era de lágrimas de sangue. Lágrimas, né? Lágrimas de sangue. Lágrimas de sim. sangue. Era o fundo da parede que estava subindo. Mas a lenda na época foi lágrimas Que isso que virou um milagre. Então já. Era Santa Luzia. Santa Luzia, né? Aquela bandeira com Uhum, isso. Santa Luzia. Então já é uma terceira história, uma curiosidade, ou entre aspas, uma lenda que algumas pessoas acreditaram como verdade. Mas E essa depois... imagem ainda existe, segundo o relato. Ainda existe, ainda existe. Eu já entrei nessa casa, eu já vi essa imagem lá. E ainda tem a mancha vermelha. Ainda existe. A mancha tem só uma manchinha, não chega a ser tão vermelha não. Mas também já tem tempo que eu entrei lá, entendeu? Já tem muito tempo. Foi logo quando eu cheguei em Simão Dias aqui. Então a gente já tem a terceira. A gente tem também, por exemplo, uma história de um finado João que tinha para lá, e ele ia para um forró no povoado Jacaré, onde tem ali o balneário, por ali e tal. E aí ele, quando ia passando para ir até o povoado, hoje tem a pista ali e tal, que leva de Pau de Leite ao Jacaré, mas antes ia por dentro da fazenda ali, do pessoal ali, dos Valadares e tal. E aí disse que esse caba, uma vez indo para um forró desse, andando aí quando ele começou a andar no cavalo dele, no meio do caminho o cavalo começou a cocar um pouco, andando, mas acocando, e cada vez ficando mais uns passos mais lentos. E ele viu que tinha alguma coisa, como se fosse alguma coisa pesada, ou alguma coisa forte, puxando o cavalo e puxando para baixo, para trás. E aí ele ficou com medo de olhar, porque diziam que tinha assombração para aquelas bandas lá, mas aí ele olhou, ele disse que quando ele olhou, era um caixão que estava amarrado no lombo do cavalo, que estava pesando, e ele vinha arrastando um caixão, o cara, Agora, o João. como surgiu esse caixão, ninguém sabe. Então, é uma lenda. E aí, alguém diz que é verdade, alguém diz que é mentira, e se alguém quiser duvidar, aí vai ter que perguntar ao finado João. Eu costumo dizer, né? Quem está duvidando, Agora me lembrou. vai perguntar ao finado João. Agora me lembrou aquele filme, acho que era Django. Não sei se você lembra. Lembra, aquele filme de cowboy, né? Onde ele puxava tinha um caixão com o cavalo, só que o caixão era cheio de armas. Né? Não sei se tem a ver, né? Já que Então, esse filme era bem antigo, né? será que não era? O cara, tem alguma relação? O cara viu o filme e tomou Eu sei que ele andava com um cavalo e um caixão, ele ia puxando junto, né? E aí não sei se tem alguma relação ou se... Enfim, são lendas, né? São lendas. São lendas do povoado Pau de Leite, né? Que são lendas de Simão Dias, né? Temos mais alguma aí? Tem. Lá, rapaz, eu já contei 5, parece, não foi? Nem perdi. Ou 4 assim, parece que foram 4. Já teve a das luzes, a do carro. A do carro. A do cavalo. A do cavalo. A da santa, né? Que isso. Foram 4 lendas. Talvez foram 4, né? Existe outra lá que é a da botija encantada. A história, eu estou tentando achar aqui a história da botija encantada, que eu tenho ela em verso também. Eu fiz essa história em verso, mas não estou lembrado aqui não. A dona Laudenice, que é uma professora, hoje ela mora lá no Apertado de Pedras. Ela é esposa de Domingão, que é professor também, mas todos dois já são aposentados, né? Aí ela não gosta muito não, que eu fale que ela me contou essa história. Diz, mas não fico contando com ele, contei não sei o que. Aí eu aqui na rádio, né? Eu disse, dona Laudenice, eu vou contar, eu vou botar num livro. Ela, não, então conte. Aí
Foi Dona Laudenice que contou essa história, porque eu esqueci o nome dos personagens agora, né? Mas é uma história de uma botija, uma velhinha que antigamente tinha essas histórias, né? Para o povo aí que está ouvindo, que de repente, principalmente uma juventude que de repente esteja escutando essa história e não conhece a história o que é uma botija. Uma botija é um pote que pode ser de barro, de lata ou de algum outro material, que as pessoas botavam dinheiro antigamente e guardavam escondido. E dizem que essas pessoas guardavam e quando morriam, vinham dizer a alguém onde estava essa botija, ia presentear. E tinha uma velhinha lá no povoado Pau de Leite que cultivou uma botija e deixou lá. E veio dizer para uma menina, eu esqueci agora, eu tenho anotado, mas eu esqueci. Que essa botija era dessa menina, não sei o que, e falou o local onde estava essa botija. E aí o pai da menina quis, tipo, desestimular, pare com isso, não vamos atrás disso não, que era embaixo de um porrão grande. Antigamente a geladeira do sertão era um porrão, né, onde as pessoas guardavam sua água, e a água ali ficava conservada, geladinha e tal. E embaixo do porrão, na cozinha da casa, e as cozinhas das casas, os banheiros das casas antigamente eram, de certa forma, fora das casas. Hoje a gente constrói tudo, né, junto, né? A cozinha, o banheiro, antes não. Você fazia a sua casa e tinha uma porta e ali, daqui para ali já era a cozinha. Até porque muita gente, ou a grande maioria das pessoas, no passado aqui no nosso lugar, né, cozinhavam a lenha, né? Então eu acho que era um dos elementos que a cozinha tinha que ser Um pouco mais separada. Eu acho que tem lógica nessas coisas, né? A cozinha ser separada, o banheiro a gente não tinha o saneamento básico que a gente tem hoje. As tecnologias que a gente tem hoje de fazer, por exemplo, uma fossa. E os banheiros não tinham fossa. Eu já usei muito banheiro de antigamente e era uma coisa muitos estranha. até sem vaso sanitário. Não tinha vaso não, você se acocava, fazia seu serviço lá e caía num buraco lá no chão que se você não tomasse cuidado, caía junto, né? E aí, na cozinha da casa tinha um porrão grande, né? E debaixo do porrão tinha uma rachadura. E ali estava dizendo onde era o mapinha, onde estava a botija. E aí, era para encontrar isso, e encontraram, e a botija estava no mato lá, que tinha que ir no dia tal, mas só podia ir no dia tal, geralmente para as histórias de lenda e de assombração. Esse dia tal geralmente é um dia de sexta-feira, é um dia de sexta-feira 13, é um horário que seja meia-noite, para ir criando o enredo, né, do terror, da assombração. E aí, essa menina tinha que ir, mas se ela olhasse para trás, ela se encantava, virava alguma coisa, flor, ou era pedra, ou era não sei o quê. E aí, é porque a lenda é muito bem contada por Dona Laudenice. É bem interessante. Então é mais uma lenda. A lenda da E a botija foi encontrada? Não, porque eles não tiveram coragem de ir, né? Segundo Dona Laudenice me contou, se eu não estiver enganado, eles não encontraram. Eles não tiveram, na verdade, coragem de ir, né? Então são várias essas lendas, né? Pau de Leite tem lenda pra caramba. Mas qualquer povoado desse aí que você for, qualquer um, pode ser Salobra, Triunfo, não importa. Lagoa Seca, qualquer lugar que você for, existem as lendas, né? Você falou dos provérbios, eu volto já para essa história aí. Tem uma coisa, por exemplo, que não é lenda também, e também alguém pode entender, essa história está muito bem, é muito fantasiosa, essa história está estranha, né? Mas eu pesquisei e eu concluí, na minha visão, que não é lenda, é um fato concreto que aconteceu nos anos 1800, se não me engano, 860, 840, por volta disso, aqui em Simão Dias, na região onde hoje é a Lagoa Seca, né? Hoje sempre foi, né? Mas naquela época era matas de Simão Dias. Aqui era mata, e aqui, por exemplo, não existia cerca. As fazendas eram divididas, tudo bem, cada um sabia onde era a sua terra, mas geralmente a demarcação era por um leito de um rio, ou um muro de pedras. Eu cheguei a ver muro de pedra aqui em Simão Dias, andando nas andanças pelo rio Caiçá e pelo rio Jacaré também. E aí, na região ali de Lagoa Seca e Salobra, entre um e outro, tem uma comunidade chamada Lolé. Não sei se você conhece, já foi lá. E lá no Lolé tem uma capelinha.
capelinha de ex-votos, né? Ex-votos são objetos feitos com madeira ou com gesso que simbolizam uma parte de um braço ou de uma perna ou da cabeça, mas na verdade ali está simbolizando um pagamento de uma promessa. Alguém que tem um problema na perna ou no braço, e aí disse que ia fazer um ex-voto e ia colocar lá na capelinha do Lolé ou em qualquer capela. E Simão Dias é cheio de capela, né? Quem andar com atenção aqui por Simão Dias, quase todo canto que for vai ver uma capela. Tem uma capela, é isso. Tem uma capelinha. Quando você chega ali Pascoal para entrar para Pau de Leite, tem uma capela. Você já vai ali Paracatu. Em quase todos os povoados hoje em dia todo canto tem as suas capelas, né? E aí fizeram a capelinha do Lolé, que hoje tem cheia de ex-votos. Aí a lenda ou o fato concreto que aconteceu, que gerou aquela capelinha ali, dizem que nesses anos aí, 1800 e pouco, tinha um fazendeiro e ele perdeu algumas reis dele, que um gado, que sumiu do nada na mata, e ele pagou alguns vaqueiros para correrem aí. Aqui não tinha cerca na época, em lugar nenhum tinha cerca, cada um tinha sua propriedade, mas era muita mata. E os vaqueiros não acharam, e um dia ele foi também junto, e passaram 3 dias na mata atrás desse gado e nada de achar. E aí quando ele voltou muito cansado, no morro, que não tinha a capela do Lolete, só tinha um morro, ele fez uma promessa que caso achasse esse gado dele, principalmente um boi, que ele tinha mais estimação por esse bicho, ele ia fazer uma capelinha lá. E aí isso era boca da noite, como chama aqui no interior, né, o horário do nosso sertão, né, 6 horas. E aí quando ele foi para casa tudinho, beleza, quando ele acordou de manhã cedo, que foi lá no curral dele, os bichos dele lá, né? Então, isso também é um fato histórico ligado à religiosidade do município, né? Que eu acho que devia ser, de certa forma, mais valorizado, né? Por exemplo, nas épocas de Semana Santa, que fazem as vias sacras, né? E fazem a via sacra aqui da Serra do Cabral, tal, finalizando o período de via sacra. Eu acho, por exemplo, que a Igreja Católica deveria resgatar essa história de lá do Lolé, né? Porque nessa época, isso nos anos 1800 e alguma coisa, nessa época, muita gente vinha de toda a região de Salobra, de Simão Dias mesmo, da sede da cidade, e de vários povoados para lá, para a Capela do Lolé, pagar promessa. Então é outro fato curioso, é outra curiosidade de Simão Dias, que para mim também fica no campo, entre aspas, lendário, né? Que não é bem lenda, é um fato, né? Tem muita coisa que aconteceu aqui que parece lenda, como a história do surgimento do povoado Curral dos Bois, né? Ou Vagem, né? Como chamam, né? Que foi a partir de uma feira, inclusive foi a primeira feira de Simão Dias, tal. Concorreu inclusive com a feira aqui da cidade, mas foi a primeira grande feira de Simão Dias, e foi incendiada, e tem toda uma história folclórica e cultural em torno da feira de lá do Curral dos Bois, que é bem interessante, né? Para você tomar conhecimento de todas essas histórias, é muita pesquisa, né? Muita pesquisa, muitas conversas. Isso é. Como é que você ocorre, faz? Né? Então, isso aí ocorre da seguinte maneira: eu gosto de conversar com as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas. Eu gosto muito de conversar com elas. E aí eu vou realmente conversar com essas pessoas. Por exemplo, a história do rio Caiçá de Simão Dias. Eu andei o rio todo, da nascente, onde ele nasce lá no povoado Caiçá de Cima, lá nas terras de Dona Aldenore e seu Pedro de Juca. Tá lá, para quem quiser ver lá, a nascente do rio. Eu andei da nascente do rio até a foz do rio, que fica aqui na fazenda Caroline, aqui no povoado Saco do Capim, divisa ali com o Quilombo, já em Lagarto e tal. É onde o rio Caiçá entra dentro do rio Jacaré. Então, nesse percurso aí que eu andei, que dá em torno de 15 a 17 quilômetros, aproximadamente, eu não andei de uma vez só, né? Eu andei várias viagens aí. Eu e meu companheiro aí, vou mandar um abraço para ele aí, se esse programa for gravado, quem sabe ele vê aí um dia aí, Ari Osvaldo, que é um parceirão meu, ele é biólogo, mas ele trabalha aqui na casa paroquial da Igreja Católica.
Então, Ari é o meu parceiro de andança, ele viaja comigo. Aí a gente viajando, andando, a gente passa por vários sítios, várias fazendas e tal. E algumas pessoas até acham estranho, pensam até que é bandido, talvez, né? Esse pessoal. A gente andando, por exemplo, pelo Rio Caiçá, pelo Rio Jacaré, a gente passa num sítio que é quase no fundo de uma casa. E é estranho, né? Os caras andando e tal. Mas, a princípio é estranho, mas depois as pessoas veem que não é tão estranho assim. Algumas pessoas até já me conhecem, mas muitos conhecem Ari. Ari é muito conhecido pelo fato dele cuidar das coisas ali, né? Da casa paroquial. Então, tem contato com várias pessoas de várias comunidades, né? Isso, para batizar, para casar, principalmente o pessoal que é da região católica, algum momento acaba tendo contato com o Ari, porque ele é o cara que está ali. Desde quando eu moro aqui em Simão Dias, que Ari já está ali. Já. Eu não sei se Ari não tem menos de 15, 20 anos ali, trabalhando ali, não. Então, são nessas andanças em que você consegue ter mais informações. Essas histórias, conhecer. A conversa com pessoas, isso. Vai em busca de fontes, isso. De informações. Vou procurando saber, né? O que é que você tem para me contar de curiosidade desse lugar aqui? Aí, por exemplo, nesse livro conta a história da primeira olaria de Simão Dias, nesse livro Rio Caiçá de Simão Dias. Aqui, a primeira olaria, que fabricou blocos e telhas para Simão Dias, ficava perto da nascente do Rio Caiçá. E os tanques lá são cavados em pedras. Estão até lá hoje, para quem quiser ver. É porque fica numa região de mata, você tem que chegar até a terra de Pedro de Juca, andar cerca aproximadamente de 2, 3 quilômetros para chegar nessa antiga olaria. E estão lá os tanques de pedra, lá cheios de água. Se for lá agora, tá tempo de chuva, está cheio d'água, né? Foi escavado na pedra. E aí a gente procura saber que história é essa, né? Que ruína foi essa. Aí a gente andando aqui na Fazenda Tavares mesmo, eu esqueci agora do nome do doutor que é de lá do pessoal do povo de Piroca, não sei o quê, que contou, abriu, o povo abre as portas pra gente. Lá na Fazenda Tavares mesmo, a gente ficou lá quase 2 horas conversando com a proprietária da fazenda, o médico, que eu esqueci agora o nome dele, aí tem aí no meu livro aí. Tomamos café com ele, eu, Ari, mais outro companheiro que estava conosco, né? E aí ele mostrou, por exemplo, são curiosidades de Simão Dias, né? A cisterna de lá da fazenda é gigante, né? Super grande. Aí do mesmo jeito eu andei para ali, mas outro dia eu já vim para as bandas do Mercador, Fazenda Mercador. E aí entrei na igrejinha que tem dentro da fazenda, onde tem os grandes nomes da história de Simão Dias, estão enterrados ali, naquela igrejinha ali, que foram os fundadores da cidade, do município de Simão Dias, né? E aí a gente vai conversando com essas pessoas e descobrindo essas histórias. Andando agora nesse novo livro que eu estou fazendo do Rio Jacaré, por exemplo, eu descobri a primeira mulher cordelista do estado de Sergipe, que escreveu literatura de cordel no estado de Sergipe. Eu não sabia. É de Simão Dias? Ela não é de Simão Dias, ela é de cidade aqui perto de Boquinha, eu esqueci agora o nome. Mas ela veio morar ainda moça, jovem, aqui em Simão Dias. Antigamente não tinha professora, quase ninguém sabia ler e escrever, e trouxeram essa moça na época para ensinar na região da Lagoa Grande, que é próximo do Jacaré. Depois ela rodou em outros locais aqui de Simão Dias. Inclusive ela ficou por muito tempo e virou professora e diretora da escola do povoado Jacaré. E é um cara que também foi aluno dela, se tornou professor e se tornou diretor da escola. Poxa, com o nome do cara na cabeça aqui, não é preciso esquecer o nome dele, mas tudo bem. Ele é um fazendeirão hoje lá. Eu acho que a maior fazenda que tem ali na região do Jacaré é dele. E aí ele me contou, por exemplo, que ela, nas épocas de cheias, como a gente está se aproximando aí, esse inverno está bem, né? Forte, bem rigoroso, o Rio Jacaré transbordava muito e era uma atração para o povo ver aquilo ali. E aí, Dona Josefa Maria dos Anjos, que era a professora, ia fazer versos lá, e depois dos versos ela fazia livrinho, e foi a primeira mulher a fazer essa arte que eu faço aqui, foi a primeira mulher, seu Cícero, a fazenda do professor Cícero. Ele ainda está aí para contar essa história para a gente. Ele queria me dar, eu disse, não, seu Cícero, eu quero não. Deixe com o senhor, eu vou tirar foto. Eu tirei foto. Ele ainda queria me dar os registros dos manuscritos de livro escrito por Josefa Maria dos Anjos. Josefa Maria dos Anjos. Josefa Maria dos Anjos, a primeira mulher autora de literatura de cordel em Sergipe,
Depois ela foi morar em Aracaju e faleceu lá no bairro Augusto Franco. Mas ela escreveu vários livros, a gente encontra livros dela. Eu encontrei livros dela lá na biblioteca Epifânio Doria, que é a principal biblioteca de Sergipe. Até alguém que esteja ouvindo aí, historiador, gente que trabalha com serviço público, né? Até me dá uma luz. Por exemplo, eu queria uma foto dessa mulher e eu não consigo, nunca consegui. O professor Cícero disse até que a gente consegue fazer um retrato falado. Se levar um pintor muito bom, ele ainda tem uma boa memória de como era a fisionomia de Josefa Maria dos Anjos, para a gente fazer um retrato falado. Mas eu acredito que como ela foi professora e professora do Estado, né? Eu acho que pode ter algum registro nos arquivos públicos aí, né? De RH da gente aí. Então são histórias que a gente vai passando, vai conhecendo as pessoas. E aí quando eu vejo alguém que tem uma história legal, por exemplo, teve uma época que eu andei muito na feira. Tinha um programa aqui, como é o nome do cara? Eu esqueci o nome do cara agora, mas você é do sistema de rádio, você conhece ele mora em Lagarto, mas ele anda sempre Simão Dias. Pô, ele montou aqui a Rádio Caiçara ali de Seu Raimundo, ajudou. Esqueci o nome do cara, velho. Mas o programa, qual era o tema do programa? O tema do programa era um tema como esse, era a cultura de Simão Dias. Mas o rapaz, ele era produtor, Fausto Artes. Fausto Artes, era grande produtor. O cara é Fausto, é. Aí Fausto tinha um programa na feira, dentro da feira de Simão Dias, a gente fazia o programa. Era lá na Rádio Cidade na Feira, lembro do programa. Era na feira mesmo, mas só que o programa não era na emissora de rádio, não. O programa era transmitido da feira. Direto da feira. De dentro da feira. E aí juntava a gente, e aí eu ia contar esses causos que eu estou contando aqui, né? Aí no meio de eu contar esses causos, vinha o povo me contar um caos também. Diz, você contou aquela história, tem uma história daquela também. Aí me contava, aí algumas eu guardo na mente, outras eu anoto, né? E aí vou guardando. Aí tem a história, por exemplo, do Zé de Nito, né? Que eu digo que é o maior mentiroso de Simão Dias, mentiroso da Lorota Boa. Sentido, né? A boa mentira que é para fazer graça, que é para deixar você meio curioso, né? Mas não para enganar nem fazer mal a ninguém, como a gente vê hoje, essa maldade que está acontecendo no mundo com essas porcaria de fake news, né? Até agora, com uma tragédia dessa, poxa, que está acontecendo tão triste no Rio Grande do Sul, ainda tem gente fazendo fake news para atrapalhar o trabalho de quem está lutando para levar um pouco de solidariedade para aquele lugar. Ainda tem gente lamentável. É lamentável. Isso acontece. Mas as mentiras de Zé de Nilton não era nesse nível, não. Era aquela lorota boa, como dizia Luiz Gonzaga. Que mentira que lorota boa. Zé de Nito, ele mora no povoado Caraíbas de Cima. E ele passou um tempo em São Paulo, trabalhando em São Paulo. E ele é pedreiro, era e ainda é pedreiro, né? Ele disse que estava num prédio de 14 andares, aí um andame lá mal feito, não sei como foi. Ele disse, sei que ele deu um passo errado e caiu, e saiu batendo no 13º, 12º, e batia as costas, e batia a cabeça, até bater no chão. Tá, puf. Quando Zé de Nito caiu lá no chão, que olhou lá para cima, se levantou, ele, pô, isso vai atrasar meu serviço todinho. Aí se levantou, tirou a poeira do corpo assim e voltou a trabalhar. Então é uma história de Zé de Nito, né? Aí Zé de Nito disse que antigamente ele disse o nome do cara, só que eu esqueci. Era um cara conhecido, porque tem algumas personalidades de Simão Dias que viraram lendas, né? Ou entraram para a história, como o Josa, o Vaqueiro do Sertão, Paulinha Abelha, Unha Pintada, ninguém apaga mais o nome, entra na história, tal. Aí outros personagens que, por exemplo, não são do campo artístico. Aí tem um fazendeiro, Dorinha, aqui, tem umas histórias interessantes também, lendárias de Dorinha, né? Do fazendeiro Dorinha. Mas não foi nenhum desses que eu falei aqui, nem Dorinha, nenhum desses nomes que eu citei. Era um cara que era bom de bala aqui em Simão Dias, bom de tiro. Atirava e acertava longe. E Zé de Nito disse que um dia ele estava lá no povoado Caraíba de Cima, ele disse que esse cara disse, rapaz, eu vou meter bala agora e vou acertar na casa de fulano de tal lá em Paripiranga. Vai cair lá. Aí, rapaz, deixa de conversa, você vai dar um tiro daqui e vai cair lá na casa de fulano. Vou acertar na casa dele. Não vou matar ninguém, mas vai cair a bala
no telhado. E ainda para vocês, quem quiser, dúvidas, vão apostar e apostaram. Ficou um grupo aqui, outro grupo lá em Paripiranga. Né? E ele ia dar o tiro aqui e a bala ia cair lá. Ele disse, para vocês não ficarem dizendo que não foi eu e ninguém duvidar, eu vou atirar, vou montar no meu cavalo e vou chegar lá. Quando eu chegar lá, a bala vai cair na hora que eu chegar. E assim foi dito e assim foi feito. Ele deu tiro no povoado Caraíbas, que é já ali perto do Sítio Alto, não sei o quê. Aí deu tiro lá e meteu o pé no cavalo lá. Correu, não tinha nem essa pista aqui agora, asfaltada. Era a pista velha, antiga. E quando ele chegou lá na casa que ele disse em Paripiranga, o tilintadozinho da bala caiu lá. Então é uma história de Zé de Nito. Esse mesmo cara, um dia, esse mesmo pistoleiro que tinha aqui, né? Da cabeça de Zé de Nito. Esse cara uma vez deu uma doida na cabeça dele e meteu bala pra cima. Atirou pra cima. Até quando ele não queria acertar em nada, ele acertava. Aí nesse dia caiu uns 10 pitu, assim, daqueles pitu que é tipo camarão, né? Só que é grande, no chão lá. E o povo torrou e fez uma cachaçada lá no Caraíba. Essa história... Tem muita história que ele contava, a história do gato dele que morreu, coitadinho, por causa de uma cerola que caiu na cabeça dele. Ô, gota. Rapaz, é muita criatividade, é muita história. Então, aí é essa história que eu digo, que é história, que assim, são histórias que são mentiras legais, né? Interessantes. Esse cara tá vivo aí, para quem quiser conhecer. Isso vira livro, né? Folclore, vira verso, inspira a nossa literatura de cordel, que ela também é baseada muito nas histórias de folclore. Por exemplo, eu escrevo muito sobre o meio ambiente, como esse livro, Rio Caiçara de Simão Dias, Sua Súplica pela Vida. Rio Jacaré, é um livro que eu vou publicar daqui a uns 2 anos, com fé em Deus, está em fase de pesquisa. O Rio São Francisco, Santo Rio do Brasil, a Via Crucis do Mangue, que fala sobre manguezal. Eu falo sobre meio ambiente, mas eu também tenho histórias que são baseadas em histórias como essa, né? Como o Casório de Zefinha de Aracaju, ou Mais um Milagre de Santo Antônio, que é baseado nas simpatias que o povo fazia antigamente. E aí eu escrevi esse cordel contando a história de uma solteirona que queria se casar, e aí começou a fazer aquelas simpatias da bacia virgem, da faca virgem na bananeira, não sei o quê. Então, são histórias, curiosidades que a gente vai fazendo. Aí, por exemplo, eu tenho um livro chamado, aí é outra categoria temática que eu trabalho, sem ser, por exemplo, meio ambiente. Eu trabalho cordel para crianças, cordel meio ambiente, cordel para escola, cordel da nossa cultura de Sergipe, da nossa cultura de Simão Dias. Nos meus 50 cordel tem essas diversas temáticas. Mas também eu gosto da temática gracejo. História, né, que para fazer o povo rir. Eu tenho o Zé Cagão, eu tenho a história, o Casório de Zefinha de Aracaju, ou Mais um Milagre de Santo Antônio, Zé Cagão, o peidão que caga grosso, e tem a Odisseia dos Cornos, que é a história de Cornélio e Chifronésio. O Cornélio é um cara que morava na Cornolândia e pegou chifre, queria se matar, não sei o quê. E aí Chifronésio, rapaz, não se mata não, vamos lá para Cornópolis. Vamos sair de Cornolândia. E foram para Cornópolis, um apresentou para o outro mais de 75 tipos de corno, diferente, né? E aí essa história foi baseada, por exemplo, num fato real. A história desse cara. Eu criei a história ficção, mas baseada num fato real. Real de acordo com entre aspas, que ele está com Deus essa hora, que é meu pai, era outro grande mentiroso da lorota boa, né? Meu pai era um contador de história, sou Daniel, já morreu, já tem alguns anos. E aí meu pai, ele contou uma vez que tinha um cidadão na cidade de Aquidabão, onde ele morava, que era alfaiate. Antigamente tinha muito alfaiate. E aí esse cara era amante de uma mulher lá, e a mulher casada, e esse cara tendo um caso com ela. E aí, de repente, um dia esse cara chegou na casa da mulher e o marido disse, olha, seu fulano alfaiate está chegando, vamos botar um nome para ele. Eu não queria botar o nome Zezinho, porque é que tem um Zezinho alfaiate, né? Aqui parece Simão dele. Vou botar Pedrinho, que eu não sei se tem Pedrinho alfaiate aqui não, acho que não tem não. Aí disse, olha, seu Pedrinho tá vindo aí. Aí o marido dizendo para a mulher. E aí a mulher disse, vamos, se esconda, homem, dentro da casa do próprio cara. Aí
Aí o alfaiate chegou, fez o serviço lá com a mulher, não sei o que, os dois deitados na cama depois. Aí a mulher disse, olha, tá chegando a festa de Senhora Santana, que é a padroeira de Simão Dias, de Aquidabã, também é Senhora Santana. Eu dei sorte até nisso, que a padroeira daqui é Senhora Santana e lá também, então eu já era devoto de Santana, lá fiquei aqui, por aqui mesmo. Olha, tá chegando a festa de Senhora Santana e meu marido tá querendo um terno novo. Aí o Pedrinho Alfaiate disse, rapaz, então pergunta a ele qual é a cor do terno que ele quer que eu faço o terno para ele. Aí ele tava debaixo da cama, o cara, aí ele mesmo respondeu lá debaixo, ele disse, é azul. O próprio cara disse, ou seja, meu pai conta isso como um caos real, um caos verdadeiro, mas eu não sei se é uma dessas mentiras e lorotas boas, né? Aí você me perguntou, né? Gilmar, Fique à vontade aí, antes que a gente fale... Se também se acabou o tempo, fica à vontade. Não, não se preocupe não. Se for para contar a história aqui... Antes que a gente fale dias. sobre sua história, que a gente vai falar já já, vamos lá para os provérbios. Daqui a pouco a gente entra um pouco mais sobre a sua história, como foi que você realmente começou nesse caminho aí. Mas antes vamos lá, os provérbios do povo simondiense, o que é que nós temos aí? Provérbios, né? Adivinhas também. Então, no livro, isso aqui agora é baseado no livro de Carvalho Deda. Certo. Não o livro que registra a história de Simão Dias, que é o Simão Dias Fragmentos de Sua História. É em outro livro. Carvalho Deda deixou 4 livros pra gente, graças a Deus. E ele deixou um livro chamado Brefaias e Burundangas do folclore sergipano. Brefaias e burundangas, os dois termos significam a mesma coisa. São coisas miúdas, coisas pequenas. Mas ele fez isso como uma metáfora, que não é tão pequena assim. Era coisa que muita gente não dava muito valor, que são essas coisas que a gente está falando aqui. Nosso folclore, nossas lendas, né? Nossos causos, nossa cultura. E muita gente não dava muito valor, mas Carvalho Deda era um grande folclorista e dava valor. Ele botou o nome coisas pequenas, mas não era pequena não. Ele sabia, tinha consciência disso. Então, no livro dele tem muito ditado popular. E ditado popular são aquelas máximas, né? Que a gente, agora a língua portuguesa chama isso aqui, aforismo, é que nome feio, difícil. Né? É verdade. Não é verdade, a gente chama de ditado popular, chama de, diga aí, Valdeir, um aforismo, aí você, o quê? Parece até um desaforo, parece um xingamento. Rapaz, agora diga aí, Valdeir, um ditado popular. Muito mais bonito. Quem não arrisca, não petisca. Não petisca, né? Coisa que está na nossa cultura, a gente sabe, né? Quem ri por último, ri melhor. Que filho de peixe, né? Qual é? Filho de peixe, peixinho é, mas... peixinho é. Então tá vendo, ó, todos que eu lhe perguntar aqui, você vai responder, começa e você termina. Por quê? Porque isso está na nossa cultura. Isso talvez um jovem, uma pessoa mais jovem, um adolescente, uma criança hoje, ainda não conhecem. Talvez já conheçam, porque as escolas ensinam, né? Mas antigamente isso é outro elemento do folclore. O que é o folclore? Aquilo que é passado de geração em geração, pelos mais antigos. E aí a gente tinha provérbios aqui populares como, por exemplo, vale mais 1 hora de sábio, aí esse já é mais difícil, né? Vale mais 1 hora. 1 hora de sábio, que eu vou completar, porque essa eu não sei não. Esse é mais do tempo antigo dos registros de Carvalho Deda. Vale mais 1 hora de sábio que a vida inteira de um tolo. Então é melhor você viver 1 hora só como sábio do que viver a vida inteira como um tolo, né? Então são os nossos provérbios populares que Carvalho Deda registrou muito. E eu tive grandes mestres na poesia, grandes mestres mesmo, graças a Deus, que já se foram. Eu tenho alguns que estão vivos ainda, como Zezé de Buquinho, meu amigão, mora hoje em Aracaju, e tantos outros, né? Mestre Buli Buli, que mora em Camaçari, na Bahia. Tem tantos, né? Mas eu tive grandes mestres que já faleceram, como o poeta Santos Souza, o poeta João Firmino Cabral, conviveram comigo por muitos anos. E o poeta João Sapateiro. O poeta João Sapateiro, que era natural de Riachuelo, mas morou e morreu em Laranjeiras. Hoje tem até uma estátua dele, de bronze, lá perto do memorial lá de Laranjeiras, o do mestre João Sapateiro, né? E aí o mestre João Sapateiro, ele fazia muito desses provérbios, só que ele transformava em trova, em poesia. Por exemplo, tem um que eu gosto muito dele, que ele diz bem assim:
não resolve maldizer, o negrou da escuridão, e o certo é a gente acender algo que faça clarão. Ou seja, é um provérbio popular que ele transformou numa trova. Trova é essa forma de fazer poesia com 4 versos. Então não resolve a gente ficar reclamando das coisas da vida. O certo é a gente ficar atrás e buscando a solução para resolver aquelas coisas. Os provérbios populares, eles davam ensinamentos para a gente. Então, quem anda com porcos, você sabe isso, né? Com porcos se misturam. Ou com porcos se mistura, ou farelo come. Farelo né? come. Ou farelo come, né? Não, todas as duas respostas estão certas. Então, eram ensinamentos, né? E aí, tinha um de João Sapateiro, que eu me lembro bem, que é bem assim. Tem um que ele diz bem assim, deixa eu ver, viu? A vida dentro do mar com a da terra é parecida, e tubarão para engordar, o pequenino trucida. O que é essa metáfora que ele traz através de um ditado popular em forma de trova, ele traz para dizer que a vida lá dentro do mar parece com a da terra. O tubarão lá é o peixe mesmo grande, que pega o peixe pequeno, mas aqui às vezes aquele empresário mal intencionado que às vezes até escraviza pessoas, né? Às vezes é um chefe que não sabe fazer a sua liderança e oprime as pessoas, provoca assédio moral, às vezes até assédio sexual e desrespeito e tal. Então, os provérbios são ensinamentos que a gente tem, que vem de lá do passado. E aí a gente tem provérbios, tem as adivinhas também, né? Que são elementos do nosso folclore, aquele tal do o que é, né? O que é. Pois é, muitas histórias. Muita coisa. Esse é o Gilmar Ferreira trazendo aí essas informações, essas histórias, essas lendas, deixando com certeza esse nosso episódio mais rico da cultura simondiense. Então, aproveitando, meu caro Gilmar, que você falou aí de alguns poetas, que você realmente tem uma certa inspiração por eles. Foram meus mestres. Eu te pergunto, como foi que começou a sua história? De onde foi que surgiu em você esse interesse em entrar para a cultura, em ser cordelista, em ser... tudo isso que você faz atualmente. Como foi que começou? Então, me conte tudo, não me esconda nada. Então, o começo mesmo assim de dizer, eu vou escrever um livro de poesia, foi por causa desse livro, São Francisco, Santo Rio do Brasil, História e Importância. Esse foi o seu primeiro? Foi o meu primeiro livro. Na época, isso no ano 1999, chegando próximo do ano 2000, era o governo Fernando Henrique, o governo federal, e a gente passou a ter uma discussão muito séria no Brasil, principalmente no Nordeste, que foi relacionada à questão de fazer ou não a transposição do Rio São Francisco, das águas do Rio São Francisco. E aí existiam pessoas que eram a favor da transposição e outras que eram, entre aspas, contra. Mas ninguém era contra, na verdade. E eu era um dos que não queria, naquele momento, por exemplo, a transposição. Porque a gente lutava primeiro pela revitalização. É igual assim, você está doente e você vai ter que dar sangue para alguém, doar sangue. Como é que você vai doar sangue para alguém se você já está doente? Primeiro você tem que recuperar a sua saúde, né? Para depois você doar sangue. Foi o que a gente entendeu que estavam fazendo com o São Francisco. Então qual era a nossa luta? Primeiro, revitalizar o rio, dar saúde ao doente, e depois deixa ele dar sangue, no caso fazer a transposição. E aí nessa época foi que eu comecei a me inspirar a fazer esse livro aqui, e foi quando eu comecei. Só que... E por que em cordel? Então, por que em cordel? Porque eu já tinha o dom. Eu digo, tem muita gente que não acredita em dom. Eu acredito em duas coisas, que é a técnica, e você precisa estudar e aprimorar e conhecer as regras da arte que você pratica, seja lá qual arte for. Se for um pintor, ele tem que conhecer como mistura as tintas, qual que combina mais, que não combina, não sei o quê. E um poeta, ele tem que ser um escultor ou um pintor da palavra, né? E aí eu tenho essa parte técnica, mas eu acredito muito em dom. Então, em termos de dom, por exemplo, eu já no 6º, 7º ano do ensino fundamental menor e maior, aliás, e aí eu tinha, sei lá, cerca de 12, 13, 14 anos de idade, eu já tinha o dom de fazer as coisas em verso. Uma vez uma professora pediu um trabalho de geografia e era para responder sobre algumas coisas ligadas à geografia do Brasil aí,
E aí eu respondi de forma de verso. Aí eu ganhei o ponto, não porque eu respondi certo, porque ele estava certo, mas não estava tão certo assim. Mas pela criatividade... Que bom que aquela professora foi sensível e ela, apesar de ser uma professora de geografia, não era de português, mas me deu o ponto. Ela disse, vou lhe dar o ponto só pela poesia. Mas nessa época, você tinha já algum poeta que já estava em evidência, que você gostava, ou você lia muitas obras? Como Então, foi? nessa época aí, eu gostava de poesia, como eu disse. É meio que um dom. Você Sim. nasce com esse dom. Sim, sim. Hoje você vai aí num lugarzinho assim, como esse projeto que a gente trabalha, o EJA Campo. Você vai em salas aí, como tem numa sala, eu não sou professor dele, do seu Antônio, um senhor que mora aqui na região do Brinquinho. Ele é aluno da primeira fase, eu sou professor de segunda fase. Mas o Antônio, ele vira e mexe, ele, sem querer do nada, se ele me diz uns versos. É por quê? Porque ele tem o dom. A gente tem Dona Finha do Sítio Alto, a gente tem Dona Josefa da Lagoa Seca, tem tantos outros senhores e senhoras aqui que são poetas, são poetisas, que é um dom que você tem. E aí, por exemplo, agora o que foi que me estimulou? Isso eu tinha 14, 15 anos, quando eu fiz esses versos, né, para professora. Mas nesse período também, a literatura de cordel, ela sempre foi divulgada no Nordeste. Nessa época aí, 1986 até o ano 1990 aproximadamente, e uma fase que eu lembro mais da minha vida era o ano 82, 83, que foi uma fase mais marcante minha, que nessa época eu tinha o quê? 12, 13 anos, a gente não tinha televisão. Televisão era coisa não era de rico, mas pobre mesmo não tinha televisão não. E a gente, como não tinha televisão, a gente buscava outros meios de entretenimento, as brincadeiras, soldado pega ladrão, pem-barra, não sei o quê. Você deve ter brincado as suas brincadeiras em sua infância e adolescência. E há alguns tempos a gente também lia, e tinha um colega que o pai dele comprava literatura de cordel, essas histórias em verso. O nome dele é Benedito, o nome desse amigo meu, colega de infância, e o pai dele contava e a gente ficava lendo essas histórias. Então eu acho que isso aprimorou o dom que eu tinha, que eu depois foi que eu começando a ler a literatura de cordel, que são histórias contadas em forma de verso, de rima, de poesia, e aí eu aprimorei, né, lendo os livros de literatura de cordel. Eu lia, eu naquela época não tinha um poeta específico que eu admirasse ou não sei o quê. Quando eu resolvi fazer o meu livro, no ano 2000... Que é esse aí o primeiro? Que esse aqui. Aí eu disse, poxa, eu sou um poeta, eu acho que eu sou poeta, mas não sou esse poeta todo, não. Ainda não sou. Depois de 24 anos de história, 60 livros escritos, já 50 livros publicados, já faço parte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, da Academia Sergipana, já ganhei vários prêmios. O último que eu ganhei mais recente foi o prêmio Escritores Escolares da Bahia, né? Prêmio essas leis aqui de Simão Dias e de Sergipe, eu ganhei várias aí, da Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, não sei o quê. Então, mas mesmo assim eu não me considero ainda um excelente poeta, ainda tenho muita coisa para aprender. Vivendo e aprendendo. Mas na época era menos ainda, então eu fui procurar orientação, e aí eu encontrei um poeta chamado João Firmino Cabral, um senhor, ele já faleceu, ele morreu em 2013, isso era o ano 2000, nós convivemos 13 anos juntos, eu e João Firmino. E aí ele vendia no mercado, ainda existe a banca dele lá, quem quiser ir na banca dele, está lá um filho dele, que é o Joelson, ele está lá cuidando da banca de João Firmino Cabral, na Passarela das Flores, no mercado Albano Franco, ali daqueles 3 mercados que tem. Conheço, tem até uma foto lá. Lá, né? Tem uma foto nessa barraca. Banca de João Firmino Cabral, banca do poeta João Firmino Cabral. Fica ali na passarela, bem na acaba a passarela das Flores, né? Logo quando você entra no mercado é a primeira banca que tem, grande. Você achar isso, você vai ver. João Firmino, por aí. Aqui, Box do Cordel, poeta João Firmino Cabral. João Firmino Leia Cabral. a literatura de cordel para manter viva essa cultura. Então, aqui, João Firmino Cabral, ele trabalhou nesse ramo 50 anos. Ele morreu tem 13 anos. Mas nessa época ele já era o maior poeta de Sergipe, na época, no ano 2000, né? Nessa época. E um dos maiores do Brasil. E eu tive a sorte de ter ele como um mestre meu, o poeta João Firmino, e aí foi quando eu desenvolvi mais a minha escrita no estilo literatura de cordel, mas aí eu já era professor também, já. E a partir daí, a partir deste livro e a partir do contato, né, com esse poeta, esse primeiro, João Firmino, e depois foram criados mais e mais outras histórias. Outras histórias, Aí
eu te pergunto, nesse percurso todo, são 60 obras, não é isso? 60 livros escritos, publicados 50. 50. É. Desses livros, pessoalmente, o que você mais gosta? Eu sei que todos você tem um carinho porque todos você criou, mas assim, qual é o que mais te marca? Ou quais são? O que marca mais geralmente talvez é o primeiro, né? Como vamos dizer assim, é o primeiro filho, né? Agora o que marca mais é um chamado Um Presente de Natal. Vou pegar ele aqui para ver. Presente de Ele Natal. ele diz bem assim: o poeta inspirado nas coisas da natureza, em Deus, na paz, na beleza, vem aqui dar seu recado. Meu caro Lucas, eu acho que temos aí a imagem desse livro aí. Esse livro, né? Veja aí. Sim. Um Presente de Natal. Veja se tem. E Aqui. temos também Como é que aquelas você- outras imagens com outros livros dele. Deixa eu ver como é que... Aqui, a câmera aí. Aqui, eu atrás. Olha lá o livro lá. Olha aí o livro. Um presente de Presente Natal. de Natal. Eu vou dizer a estrofe que eu estava dizendo dele e depois eu vou dizer porque ele, para mim, é o mais marcante para mim, né? O poeta inspirado nas coisas da natureza, em Deus, na paz, na beleza, vem aqui dar seu recado. Para ver se algo é mudado, se lança então contra o mal e no seu mundo real vem dar aos mais esquecidos e aos desfavorecidos um presente de Natal. Todo dia a gente vê tudo que é injustiça, ganância, ódio, cobiça e abuso de poder. E o que não pode ter só vive passando mal, mas eu não acho normal e grito do fundo do peito e dou a todos por direito um presente de Natal. Agora eu vou dizer por que esse livro para mim é um dos mais simbólicos e importantes para mim. Primeiro porque ele é 100% inspiração. Eu estava dormindo e veio esses versos vieram na minha cabeça e o livro praticamente todo. Aí eu me levantei, acordei meio atordoado, comecei a escrever e eu meio com o olho fechado mesmo, parece aquele negócio. Não deixou para outro dia? Eu não sou muito... Oi? Não, Você deixei... falou já na hora e já foi. Fui fazendo os versos e tal. Depois eu acrescentei uma coisa mais, talvez, sem ser daquela inspiração inicial, né? Mas dentro, por exemplo, eu fui professor na faculdade de Ages, e aí eu era professor do departamento de letras, e aí o pessoal do departamento de psicologia estava trabalhando a questão do psicossocial, não sei o quê, a psiquiatria, não sei o quê, e queriam relacionar direitos humanos à questão das pessoas que têm problema de saúde mental. E aí a professora Fernanda Uzeda, que era, acho que não é mais não, mas na época era coordenadora do departamento de psicologia da AGES, aí ela me pediu para eu fazer a relação dos direitos humanos com a questão psicossocial e a questão de vulnerabilidade, não é tanto a questão mental, é a questão da vulnerabilidade social, que deixa às vezes a pessoa em uma situação precária na vida. Alguns abandonam as casas, vivem em ruas, outros querem se matar, outros sei o que, né? E esse livro ele trata de certa forma disso, né? A gente agregou o útil ao como é que diz? O útil Ao agradável, né? agradável, um negócio desse aí, na faculdade de Ages. Mas esse livro fala das minorias, das pessoas que são mal vistas, às vezes, na sociedade e não deveriam. Se a pessoa for conhecer o porquê aquela pessoa está passando aquela situação. Por exemplo, o povo sem terra, do MST. Existe uma certa discriminação contra os sem terra, chamam de invasores, não sei o quê, quando o termo correto eles ocupam um espaço que estava improdutivo e aquele negócio ali não é tomado, é vendido, estava improdutivo. Às vezes o governo paga mais do que aquela pessoa fosse vender se o sem terra não tivesse ocupado. E aí eu fiz estrofes aqui para o sem terra, para a criança de rua, a prostituta. Por exemplo, alguém só vê negatividade, não a prostituta. Mas a prostituta o que quer? Será que é esta vida, sem ter amparo ou guarida, sem nem poder ser mulher, saindo com um qualquer nessa profissão brutal, que só quem manda é o real, trabalho e dignidade para ela é, na verdade, um presente de Natal. Quando a gente vai olhar direitinho e pesquisar, a gente vai ver que por trás de a grande maioria, um ou outro, e principalmente hoje, nessa modernidade, com esse negócio de neguinho querer ganhar dinheiro fácil, fazem prostituição aí hoje nas redes sociais, isso e aquilo, mas, historicamente, a prostituição,
muitas dessas pessoas não entraram, tipo, como falam, pô, ser vergonhoso ou safadeza, não sei o quê. Entraram por necessidade. Uma mulher que o marido deixou, a família não acolhe, mas ela tem 2 filhos, como é que vai criar? E vai atrás de um trabalho e não encontra, não tem qualificação, muitas vezes não sabe nem ler nem escrever, cai na prostituição. Muitas dessas pessoas vivem essa vida por causa disso. E aí eu faço uma estrofe para cada grupo que eu chamo de grupo vulnerabilizado na sociedade em algum aspecto, né? O indígena, o negro, o sem terra, o idoso, a pessoa com necessidade especial. E aí a gente vai fazendo até para a natureza, para o meio ambiente, a gente vai fazendo versos aqui. Eu vou dizer só um aqui do pessoal de situação de rua. Certo. Nesta situação crua, não somente a criança vive perdendo a esperança, mas quem está com fome nua, em situação de rua, vem vivendo muito mal, num sofrimento real, sofrendo somente um trabalho e um teto lhe servem como objeto e um presente de Natal. Ou seja, a pessoa que está morando na rua, que vive em situação de rua, tem que ter um trabalho e um teto para sair daquela situação. E aí as pessoas chamam de analfabetos, eu chamo de não alfabetizado. Analfabeto se você optasse por isso, não alfabetizado porque você não optou por isso. Foi uma condição que a sociedade não lhe deu de você poder se alfabetizar. O não alfabetizado sofre muito desrespeito, como também preconceito em todo o estado safado, que com índice maquiado deixa o povão na mal, sem um projeto real que acabe o analfabetismo e dê ao povo como um civismo um presente de Natal. Então esse livro para mim foi o mais marcante porque veio de inspiração, né? Mas também, e ele foi tão bom, na minha opinião, e de quem analisou ele, que esse livro aqui, Um Presente de Natal, no ano 2004, esse livro aqui, ele foi, existia um projeto do SESC de Juazeiro do Norte, lá no Ceará, chamado SESC Cordel Novos Talentos, para o Nordeste todo. E aí eu inscrevi esse livro aqui, quem ganhasse tinha direito de escolher mais 3 poetas de sua região, e o SESC publicava o seu livro de mais 3 que você escolheu. Então eu publiquei esse livro, e é um local assim, onde foi publicado, que para você publicar lá, nesse local, não o SESC, mas onde foi publicada a gráfica, que você publicar lá, você diz, pô, ali é a história do cordel, que é a gráfica Lira Nordestina, a primeira gráfica do cordel do Brasil, que é instrumentos bem assim, rústico, bem... E aí eu consegui publicar esse livro lá no SESC, depois ele já virou teatro, já virou tema para o curso de psicologia da faculdade. Vamos citar mais alguns livros feitos por você. Eu vou pedir ao meu caro aí que coloque algumas imagens de alguns títulos seus. Pronto. Não sei se dá para ver muito bem. Mas nós temos aí alguns títulos que foi feito por você. Qual que você poderia citar aí e destacar? Então, ó, todos, na verdade, cada um livro desse tem uma história, né? Geralmente eu não escrevo também do nada, né? Cada livro tem uma simbologia para mim. Por exemplo, depois do Rio São Francisco ali, que foi o meu primeiro livro, tem um livro que para alguém pode ser insignificante, que se chama São Paulo, o Brás, o Trem e o Metrô Passeando no Cordel. É um nome grande para um livrinho, né? Mas esse livro aí me deu o meu primeiro prêmio nacional, eu já ganhei vários. Mas no ano virada 2002 para 2003, a CTPM, a Companhia de Trens e Metrôs de São Paulo, fez um concurso de literatura de cordel que ia premiar 10 poetas no Brasil. E eu fui um dos premiados. Ganhei troféu, ganhei prêmio em dinheiro, uma porrada de livro, que não veio só o livro, mas veio uma caixinha com o meu livro e mais os livros dos outros poetas premiados. Então cada livro tem uma história. Ali depois é o livro O Presente de Natal que eu falei agora, o quarto livro ali, Enfermagem, uma história de vida. Esse livro que está ali na foto, eu vou mostrar ele aqui também, ele é o original. Aquele ali já foi... Muitos livros que eu fiz, né, como São Francisco, Santo Rio do Brasil, foram feitos em gráfica, mas depois eu acabei fazendo no modelo folheto. São Francisco, esse é Enfermagem, uma história de vida. Esse livro tem uma história interessante porque eu fui o primeiro poeta cordelista a publicar no Teatro Tobias Barreto, que é o principal teatro de Sergipe. E alguém, na época, saiu em vários jornais, né? Eu tenho vários recortes de jornais. Aqui em Simão Dias eu acabei
não vou dizer me apagando um pouco não, mas a distância, né? E o gasto que gera para eu ir lá, me afastando um pouquinho das mídias sociais, mas tudo que é jornal, televisão, só vivia me chamando para estar participando das coisas lá. E aí, os jornais publicaram assim como um fato inédito, um poeta cordelista publicar um livro dentro do Teatro Tobias Barreto. E eu publiquei através do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Eles me pediram para escrever esse livro, eu escrevi, publicaram 5.000 livros e esse livro foi distribuído para todo o Brasil. COFEN é o Conselho Federal, mas todo estado tem o COREN, né? O Conselho Regional de Enfermagem. Cada estado tem o seu. E aí, esse livro foi para todo o estado no Brasil. E nessa época também, o COFEN era um ano festivo. Na época, deixa eu ver que ano foi isso aqui. Era um ano festivo, 2004. E o COFEN estava fazendo várias coisas grandes no Brasil. Em Salvador, aqui em Sergipe, o marco foi esse livro. E um encontro que eles fizeram no Teatro Tobias Barreto. E aí, na época, Calbi Peixoto, que é um grande cantor do Brasil, ainda tinha uma certa fama aí, nessa época. Calbi Peixoto cantou, outro cantor lá que eu não lembro agora. E teve um grande escritor da Academia Brasileira de Letras, ele já faleceu, Moacir Scliar. E eu estava numa mesa aqui, Moacir na outra, aqui nós dois aqui, ó. Ele já faleceu. Aí até o povo dizendo, rapaz, você do lado de um cara da Academia Brasileira de Letras. 2 anos depois eu entrei na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E aí em Salvador, o COFEN fez o Museu da Enfermagem Ana Nery, lá no Pelourinho. E tá lá o museu, para quem for visitar Salvador, tá lá o Museu da Enfermagem Ana Nery e o meu livro tá lá. Tá lá. Então, para mim, cada livro tem uma história, né? Ali vem outros livros ali, né? Cada livro ali... Coloca aí, meu caro Lucas, cada livro outra imagem dos livros que está mais nítida. Passa aí, volte só nessa aí, para destacar um desses livros ali. Volte naquela ali, por favor. Volte lá, isso. Por exemplo, ali a gente tem Genário Alves e a Festa do Vaqueiro de Simão Dias. Como tem Viva o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, Viva a Quadrilha Junina. Então... cada um tem sua particularidade e sua importância. O de Genário Alves, por exemplo, eu registrei a Festa do Vaqueiro de Simão Dias, né? Na época, parece que estava completando, se eu não me engano, 35 anos. E aí Genário me pediu para eu registrar essa história num livro e registrei. E publicamos na Festa do Vaqueiro. Foi muito bonito, né? Essa festa. Esse livro, o outro que está do lado de Genário Alves, ali é o livro... Paróquia Senhora Santana de Simão Dias, 180 anos de evangelização. A paróquia de Simão Dias, 2015, estava completando 180 anos. E aí o padre na época, né, que comandava aqui, que era o padre Rodrigo, aí o padre Rodrigo disse, poxa, ele já sabia que eu escrevia, né, Gilmar, eu queria fazer um negócio diferente para a gente publicar, não sei o quê. E a gente publicou 2.000 livros desse aqui, ó. Na época aí, na festa, foi o bispo, não sei o quê. Aí tem uma curiosidade a minha sogra vai, se ela souber que eu contei isso na rádio, ela vai puxar meus cabelos. Minha sogra, não é que ela não gosta, mas ela também não dá esses valores todos, dá essa cultura aqui não, que é da literatura de cordel, né? Aí ela disse, não sei para que você faz essas coisas, esse negócio não dá dinheiro, não sei o quê, vai lá, mas eu não faço isso por dinheiro, até porque eu também não vivo de vender isso, mas também eu ganho dinheiro com isso, de vez em quando eu ganho dinheiro com isso, né? E aí ela disse, não sei pra quê, não sei o quê. Aí beleza. Aí no dia que a gente publicou o livro, no dia que a gente publicou esse livro, foi uma festa grande aqui em cima dele, muito grande mesmo, que qualquer pessoa queria estar ali no lugar onde eu estava, no centro das atenções. E aí o padre Rodrigo organizou uma banca muito bonita na frente da igreja, não sei o quê, o bispo, e ele leu um trecho do livro lá dentro, o padre e o bispo. O padre lia umas estrofes, o bispo lia outro. E aí no final ele disse, vamos lá agora para o lançamento de Gilmar, eu quero ser o primeiro da fila. Aí o bispo foi. Aí a minha sogra do meu lado disse bem assim, e não é que isso tem algum valor, esse negócio? Porque o bispo... porque o bispo... disse que queria ser o primeiro da fila para pegar o autógrafo. E o padre Rodrigo depois o povo de Simão Dias, né? Nesse dia foi uma fila braba, fiquei com a mão doendo de assinar livro aqui na frente da igreja. Mas Gilmar, conta-nos assim o seguinte, atualmente como é que se dá esse processo? Aí você faz o livro, escreve, e aí depois, até ser publicado, como é que acontece? Quais são as etapas?
Olha, hoje existem várias maneiras, né? Sim. Cada um poeta procura o seu caminho, né? Tem gente que busca a editora, eu tenho grandes amigos que já publica através de editora. E aí a editora distribui por ele, vende, não sei o que. Eu ainda não fui procurar nenhuma editora. Eu prefiro, no momento ainda, ser um autor totalmente independente, não sei o que. Mas o processo é o seguinte, a gente escreve o livro, digita, manda para uma gráfica. Existem várias gráficas que fazem ou 1000 livros, ou 10.000, ou só 100 livros. E aí manda fazer e depois a gente se vire para divulgar, para vender, não sei o quê. Agora, por exemplo, o livro mais recente que eu lancei, Paulo Freire, Pedagogia do Exemplo, que fala a história do patrono da educação do Brasil. Eu lancei esse livro na cidade de Lençóis, aqui na Bahia, né? Num encontro do IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Então o IFAM que bancou a minha ida, eu fui para lá, hotel, transporte, tudinho, e lancei meu livro lá. E depois de lá eu lancei aqui na Bienal de Salvador, agora recentemente, tem alguns dias, né? E ali quem bancou foi a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, através do núcleo territorial que eu faço parte. Eu sou professor da rede estadual da Bahia, trabalho num colégio estadual chamado Castro Alves. Vou até mandar um abraço aí ao povo lá da cidade de Adustina, né? E os meus alunos, os meus colegas lá do Castro Alves, professores, colegas em geral do Colégio Castro Alves. E aí, representando o colégio, representando o meu NTE e representando também a Secretaria de Educação da Bahia, que eu faço parte da rede da Bahia, e trabalho também aqui em Simão Dias, né? Mas aqui eu sou contratado de um processo seletivo do EJA Campo, lá eu sou concursado. E aí fui lançar o meu livro lá, e assim a gente faz, vai lançar o livro nos espaços, nas feiras. A gente vai ter, por exemplo, agora, a Bienal de Aracaju, a gente vai ter também a Bienal de Lagarto, eventos que a gente vai lá, marca a nossa presença. Teve a de Itabaiana recentemente, eu tive lá, eu já lancei livro nesses cantos todos, já andei 20 estados do Brasil, e nos estados maiores como São Paulo, Rio de Janeiro, eu já fui para várias cidades. Já foi para muita cidade, já andou muito pelo Brasil, mas atualmente vive aqui em Simão Dias, né? Desde quando? Como foi que você chegou aqui em Simão Dias? Eu costumo dizer que foi uma mulher que me puxou pelos cabelos, a minha esposa, né? Os cabelos se foi. Mas os cabelos se foram. Eu não tinha cabelo na época, eu digo brincando, é a Aline o nome dela, manda um abraço. Já entendi que ele tá caindo os cabelos também. Fique na sua aí. A mulher Fique na sua. Ele puxou ele pelos cabelos para cima. Você também vai cair, se preocupe não. Então, conta essa história aí. Então, eu me casei com a Aline, essa moça que eu quero até também desejar para ela e para todas as mães. Eu vou ver até se quando a gente for encerrar, a gente faz um poema dedicado às mães. Pronto. Né? E um a Simão Dias também. E aí eu quero já dedicar um Feliz Dia das Mães, né, para minha esposa Aline, para minha sogra, Dona Ivanete, para todas as mães do mundo, né, minhas irmãs todas, que eu tenho 6, para minha mãe que está no céu, Dona Maria do Socorro, e já dedico aí um Feliz Dia das Mães, antecipado. Mas é isso, eu vim parar em Simão Dias quando eu me casei com essa moça. Ela é professora, eu também, nós nos conhecemos. Eu morava em Aracaju e trabalhava no Instituto Paulo Freire, uma ONG de São Paulo. E eu era chefe, eu coordenava um projeto em 2 estados, no estado de Sergipe e no estado de Alagoas, os 2 ao mesmo tempo. E a sede era em Aracaju. E como eu era chefe, eu tinha mais disponibilidade de deslocar a sede, o escritório do projeto que eu trabalhava. Chamava, na época, Mova Brasil, um projeto de alfabetização de jovens e adultos. Nós tivemos muitas turmas aqui na cidade, no município de Simão Dias. É um projeto que é de uma ONG, Instituto Paulo Freire, que era pago pela Petrobras, que entrava com dinheiro. A Federação dos Petroleiros fazia articulações políticas e tal. E eu acabei conhecendo Simão Dias, já conhecia, tinha passado por aqui, mas dá trabalho, e depois a gente se relacionou e ela me puxou, me trouxe para cá. Aí você virou cidadão simondiense. Cidadão simondiense. Eu já recebi uma moção de aplausos aqui, se eu não me engano foi 2017, 2018, por aí, e 2020... Aí eu recebi o título de cidadão simondiense. Coloca o título aí, Lucas. Mas ele foi 2020, mas era época de pandemia, né? E aí só a festa de
entrega do título Cidadão Simondiense, que deve ter a data aí que eu não estou enxergando direito não, mas deve ser 2022. Qual é a data aí? 25 de De novembro de 22. De 22, mas o título mesmo, a lei foi aprovada, não só minha, mas de outras pessoas, por volta de 2020, 2021, mas era época de pandemia, né? E aí a gestão da Câmara achou por bem juntar tudo e juntou todo mundo aí, uma galera, e deu o prêmio aqui na Atlética a um bocado de gente, eu e um bocado de gente aí na época. Gilmar, meu caro, já estamos chegando na parte final do nosso episódio. Já estamos aí com quase 1 hora e 40 minutos de entrevista. E você falou que ia separar aí dois poemas. Dois poemas. Um que eu vou declamar em homenagem a Simão Dias. Podia deixar para declamar em breve, que se der tudo certo, eu volto aqui para falar sobre o livro Josa, né? O Vaqueiro do Sertão, mais para frente. Quando eu for lançar. Mas na época que o pessoal aqui foi quem me convidou inicialmente foi Joselice, né, que é coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, mas Ângela apoiou muito, que é a secretária de Educação, Silvia também, as meninas todas lá, Dênia, todo mundo, né? E aí me pediram, na época o cara que cuidava da cultura aqui era, como é o nome do menino, eu esqueci agora, antes de Aninha, antes de Rejane, era outro, esqueci o nome do cabra. Agora, né? Me deu um branco aqui. Mas aí eu fiz o edital, que tá, graças a Deus, até hoje está funcionando, é muito lindo esse trabalho. E aí eu disse, eu vou fazer um poema também, mas eu não vou botar para concorrer não que eu desmerecendo os outros, né? Mas eu não podia até me colocar também à disposição, que é para alunos e não para professores. Então esse poema chama Minha Linda Cidade Simão Dias. Minha cidade linda Simão Dias, como é tão bom de se viver aqui. Quem te conhece jamais quer partir, pois vê em ti todas as alegrias. Tuas paisagens são mesmo magias que se espalham em toda a região. És mesmo um encanto aqui do sertão, quem te conhece não esquece jamais. Terra de sonho, de luz e de paz, orgulho eterno em toda a nação. Simão Dias nasceu com um vaqueiro e com o tempo ficou tão bacana, com a proteção de Senhora Santana e um povo alegre, bom e ordeiro, povo que luta, meu povo guerreiro, nunca perde a fé e nunca sai do trilho, mostrando sempre no olhar o seu brilho, luta na feira e na plantação, plantando sonhos também o feijão, plantando amor tal qual planta o milho. De parabéns Simão Dias está, e em cada canto, cada um sem graça, em tua serra, seus campos, tua praça, formosa e bela como ela não há. Um lugar desses como não amar, seu pôr do sol, o seu alvorecer. Quem não conhece, vem cá conhecer, minha cidade linda, que tem cultura, tem seus poetas e belas esculturas. Lugar melhor não há para se viver. Então, não sei se você é de fora, mas eu sou de fora e eu digo isso de coração. Lugar melhor não há para se viver. Eu sou simondiense e tenho muito orgulho disso. Gilmar, quais são os seus contatos? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre sua história, quem quiser adquirir suas obras, como é que faz? Então, meu contato, o telefone é 799-9997-1200. Vou repetir, 799-9997-1200. Telefone. E no Instagram, que hoje é mais fácil de a pessoa se comunicar, é Gilmar Cordel BASE. Gilmar Cordel BASE, que é Bahia e Sergipe, que hoje eu me considero um poeta da Bahia e de Sergipe, já que eu estou com uma penetração muito boa na Bahia, na região aqui, principalmente no Nordeste da Bahia, por conta isso ser facilitado por conta do meu trabalho, né? Trabalhando na Secretaria de Educação, e aí hoje na gestão de uma escola, como vice-diretor, estava como diretor cumprindo uma licença maternidade de uma amiga minha, e aí tudo facilita a Bahia e Sergipe são meus campos de atuação. Gilmar, quando o papo é bom, o tempo passa que a gente não nota, né? O nosso muito obrigado por sua presença aqui em nossa rádio, por ter realmente trazido tantas informações, né? Muita riqueza referente à nossa cultura,
né? O nosso muito obrigado por você estar aqui. Eu deixo você à vontade para as suas considerações finais e para o seu último poema, para a gente fechar aqui a sua participação. Como é o nome? Nosso amigo Lucas Oliveira, nosso produtor. Do começo, me desculpa, viu, Lucas? Mas eu quero agradecer a Lucas aí, que está aqui ajudando a gente aqui, né? E Valdaí pelo convite ao programa aqui de vocês. Parabéns pelo programa aí que procura mostrar a nossa cultura, o nosso folclore. E para mim eu dou muito valor a essas coisas aí. E eu vou encerrar aqui com um poema chamado És Mãe. És mãe, se cuidas de cada filho como se fosse único. És mãe, se cuidas do teu marido como se fosse eterno. És mãe, se cuidas de cada irmão, de cada irmã como se fosse filho, se cuidas de cada neto como se fosse uma flor. És mãe, se cuidas de cada genro, de cada nora, como se fosse um filho, se cuidas de cada parente, de cada amigo, com tanto amor. És mãe, se cuidas de todos ofertando a paz, se cuidas de todos dedicando amor, se cuidas de todos sempre com carinho, se doa-se a todos sempre com fervor, se a vida dedica para cada irmão, se creres que Deus é sempre o Senhor. És mãe. Então, para todas vocês que são mães, eu dedico esse poema aqui. Um dos poemas que eu fiz para os Dias das Mães. Já fiz vários, mas é um que eu peguei aqui agora. Gilmar, muito obrigado. Deus abençoe a você. Valeu. A vocês, amigos que estavam ligados até agora, o nosso muito obrigado pela audiência, o nosso muito obrigado por sua atenção. E assim a gente finaliza mais um episódio do nosso Simondinidade, celebrando nossa história e identidade. Um abraço para todos.